E depois não querem que digam que Davi é o craque do jogo. Há 15 dias de terminar o programa, ele confronta Bin e Fernanda, faz o caos. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais em ordem cronológica. Agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Tudo que tá rolando dentro e fora do BBB 24 você vai ficar sabendo agora, tintim por tintim, em ordem cronológica. E cola, porque tem polêmica das grandes rolando e você vai entender agora quem disse o que, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos, as polêmicas. Calma que eu vou te contar todos os detalhes dessa história. Então já me deixa seu like, porque ele é super importante, aquela meta babada de 10 mil likes pra esse vídeo, tá? Me ajuda aí, porque é o seu like que apoia o meu trabalho. Já me conta aqui nos comentários quem você quer ver fora desse paredão. Tem paredão rolando, tá? Bia, a Fernanda e a Giovana estão disputando a preferência do público e dizem por aí que Giovana pode ser eliminada amanhã. Vai tá babado. Bom, lembrando ainda que eu te espero ao vivo amanhã, meio-dia e 8h30 da noite, pra gente comentar todas essas histórias. Fechou? Então fechou. Pois muito que bem, deixa eu te contar, minha gente. O lance é o seguinte, a Pitel tava lá no quarto e desabafou com a Fernanda, dizendo que ela não tem problema com comunicação violenta, tem problema quando a Fernanda não fala. Ela disse assim, ó, prefiro que você me esculache, tanto que fale comigo, não se lidar com gente que não se comunica. Quando eu chego perto dela, ela fala que não tem nada que ela quer compartilhar, ultimamente ela não quer falar sobre nada e me complica, não consigo me comunicar com alguém que não fala. Isso era a Pitel falando a respeito da Fernanda, tá? Ela ainda disse que a Fernanda vai na contramão de tudo e ela acha isso muito bonito. A própria Fernanda disse que não quer medir forças contra a Giovana nesse paredão, só que a Pitel acha que o resultado da eliminação vai ser um embate entre a Fernanda e a Beatriz. E a Fernanda desabafa dizendo que ela não gostou desse paredão, que ela queria um paredão mais icônico, tipo Lucas, Bin e Davi, que isso sim é paredão porque os três brigaram. Só que não, botaram ela e a Giovana no meio, tá? Ela ainda disse, também acho um bom eu, Lucas e Bia. São duas forças de um lado contra uma força do outro. Aí dá pra tentar pesar a força de cada um. Nós dois temos pontos parecidos assim. Bom, foi uma polêmica também que rolou com a Pitel e a Fernanda conversando por ali, tá? Por quê? O Davi tava tomando o segundo banho do dia e aí as fiscal de banho estavam criticando ele, tá? A Fernanda falou assim, ó, ele tava tomando banho agora há pouco, que mania de se sentir sujo. E a Pitel, não, é que ele tem mania de banho. E a Fernanda, não é mania de banho, é complexo de se sentir sujo. Nem faz bem tomar banho toda hora pra pele, sabia? Vários estudos dizem isso. Foi uma fala que rendeu polêmica. Bom, a própria Pitel disse que se fosse o pessoal do Gnomos que tivesse ali gastando a água, que se eles tivessem perdido água, alguma coisa assim, já ia ter dado treta, tá? Ela também falou que só não deu polêmica, porque apesar deles nunca terem ido botar com nada por causa de água, por isso que não deu ruim, porque senão daria. Pois muito que bem, daí teve a Isa conversando com o Davi, tá? Por quê? Ela contou, a Isa, que permitiu conhecer mais o Matheus, mas sabe que tem alguém esperando aqui fora, né? Tipo, que no caso seria a Denisiane. Eu não teria tanta certeza que ela falou hoje que tem dedo podre. Tá bom. Aí ela disse assim, ó, Deus me livre dar, entender alguma coisa, Senhor, ocasionar uma coisa, Deus me livre, ele sempre também me respeitou. Aí fica com esse mimimi de Denisiane, deu 4 beijos, só um pouquinho. A Isa garantiu que não vai rolar nada entre ela e o Matheus, que eles só brincam às vezes. E ela disse assim, eu tenho muito pensado em uma pessoa minha lá de fora também. Só que o Davi respondeu que quem tá de fora pode pensar que vai conseguir alguma coisa, que vai acontecer alguma coisa entre os dois. E ainda lembrou o que a própria Ivete disse, né? E aí o Davi falou, ela disse, você ainda pode fazer mais alguma coisa. Aquilo, se você parar pra captar o que tá acontecendo no momento, é referente à situação. Tem pessoas aqui dentro convivendo aqui com a gente lá, o Brasil. Mas entre muitas questões aí, quem tá de fora vê, pensa, vai acontecer. Eles esperam que aconteça, querem ver. Você dentro de você já fala, não quero. Mas dá-se a entender que vai acontecer alguma coisa, pela forma, pelo jeito. Vocês não eram pessoas próximas e se aproximaram por agora. O Davi ainda disse que ela é uma menina solteira, que ele é solteiro, que eles são desimpedidos, que ele não tem ninguém. E que quando tudo começou, tinha Denisiane, mas, né, até se foi uma coisa meio forte, terminou. Só que daí, a Isa chamou o Davi pra falar sobre, mas ele já queria encerrar o assunto, tá? Ele disse, oxe, você me pediu sua opinião, eu sou seu amigo, brincar, conversar, dançar é tudo normal e faz parte de uma amizade, entendeu? Agora, a maneira e o jeito que a gente faz tudo isso, existe uma intenção. E aí ele ainda disse pra Isa que agora só cabe a ela saber o que vai fazer, que é uma decisão natural que vai acontecer entre os dois, que pra ele pode ser uma coisa natural lá fora, que passou da porta pra fora, daí eles vão ter que se entender, vão ter que ver, e que festa é festa, jogo é jogo e tal. O Davi ainda
ainda disse que ele é o melhor amigo da Isa e que vai dar sempre os melhores conselhos que ele pode dar pra ela, tá? E aí ela acabou agradecendo. Ela ainda disse, quando muita gente começa a falar, eu começo a ficar em dúvidas, doidinha. Quando eu peço opinião, é um grito de socorro. É difícil e você sabe disso. Bom, é nessa conversa que o Davi fala, então, que quer chamar o Bin pra colocar a história em pratos limpos. Sensacional, no meio de uma tarde de sábado, o Davi diz, acho uma boa ideia. Aí ele diz que quer chamar o Bin pra conversar e falar que a Fernanda tá esperando o julgamento do público sobre os erros dele, porque foi o que a Fernanda contou na conversa que ela teve com o Davi. Então, quando ele tá conversando com a Isa, ele chega nesse assunto e aí ele tem o estalo e diz, vou chamar o Bin pra contar isso daí, porque é uma informação que ele tem que o Bin talvez não saiba. Spoiler, ele chama o Bin. E o Bin conta pra Fernanda. Aí o Davi chama o Bin pra conversar. Meu Deus do céu, achei maravilhoso. Então, primeiro ponto que eu queria trazer era a nossa questão da briga. Se a gente for discutir que isso faz parte do jogo, enfim, se a gente for chegar a essas vias, isso pode ser prejudicial tanto pra mim quanto pra você. O Bin ainda pediu pra não conversar com ele depois do Sincerão, porque não tá acostumado a brigar e a falar mal de ninguém, tá? E aí nessa conversa ali no quarto, o Bin ainda disse o seguinte, que não era o momento dele falar com o Matheus, né? Ele disse assim, ó, ele falou que não queria falar, eu não queria ter meu tempo, tô com saudade da minha família, da minha casa, depois do Sincerão, se quiser falar, espera. Quantas vezes eu fui citado e não fui chamar? Não fui porque não é o momento, tá todo mundo à flor da pele. O próprio Bin ainda disse nessa conversa. Lá fora, um dia a gente quiser conversar, vai conversar. O que eu falei ali foi um momento de raiva. Eu explodi e eu não sou essa pessoa, tá? E aí o Davi conta que tem uma situação que intrigou ele, que depois da eliminação da Lady, a Fernanda chamou ele pra conversar, que é aquela conversa da madrugada, e que ele ficou intrigado. E aí ele disse, você falou que estão mais afastados, mas jogam juntos. A gente teve uma situação do voto que eu cheguei pra você e eu gritei que você, Bin, traiu a Fernanda e a Pitel. Ela ficou intrigada com aquilo. Ela tava comendo pipoca, mas ficou sozinha e quando eu passei ela disse que queria falar comigo. Ela falou assim, hoje foi o julgamento da Lady e sobre essa situação do Bin, o Brasil viu e vai julgar ele. Aí aquilo, depois da conversa dela total, quando eu parei pra analisar essa conversa, essa situação me entregou. Tá lá, dorme com o cara, sempre conversando no maior papo e junto com a pessoa anda com a outra. Brinca com a outra e já tá esperando o julgamento da pessoa? Que poxa é essa? Onde chega a falsidade dessa pessoa? O Davi tava querendo colocar o Bin contra a Fernanda, dizendo que a Fernanda é falsa com ele, porque tava pagando de amiga dele, mas tava dizendo que quando ele fosse pro paredão, ele ia ter o julgamento dele. O Bin, ouvindo isso, diz o seguinte, ele falou assim, ó, a situação do quarto foi algo meio complicado, fui explicar uma situação minha, dele, e virou uma bola de meia. Eu respeito quando a pessoa não quer falar comigo, e mesmo assim a gente se respeita. Então ele fala que ele e a Fernanda já acabaram se entendendo, né, a respeito disso. E aí o Davi falou, se você quiser eu chamo ela aqui pra conversar agora. E o Bin, não, fique em paz, eu tenho 30 anos, eu sei separar, eu entendo esse lado, ela já falou pra mim, tá de boa. Hoje a gente vive uma fase do jogo que pra mim é chato procurar brigar e falar mal de alguém. O que eu procuro isso aqui é terminar tudo bem. O Bin não quis esse confronto, não quis chamar a Fernanda, até porque ele já sabia mais ou menos disso, né? E aí o Bin disse que quer fazer um jogo beneficente, inclusive fora da casa, pra ajudar as pessoas e que ele não vai guardar rancor de ninguém dali, que ele quer chamar as pessoas pra fazer isso. Só que o Davi continuou tentando botar o Bin contra a Fernanda. Ele disse, só que essa situação me intrigou. Eu fiquei meio sem entender porque vocês estão juntos, independente se estão juntos no jogo. A dinâmica pede pra fazer isso. Isso envolve personalidade. E se ela tá fazendo isso com uma pessoa aliada dela, se você quiser, eu chamo ela aqui e falo na cara dela que ela tava esperando que a atitude dele, tava esperando que o Brasil julgasse. E o Bin, olha, mano, tem a surpresa da gente estar conversando nessa altura do jogo, mas eu tô muito cansado, eu tô deixando o Brasil escolher. Se eu tiver no Sincerão, eu vou evitar ao máximo, não tô nessa vibe, entendeu? E tipo assim, ali pra mim foi o ponto de estopim na semana passada. Isso até é uma surpresa, mas fique em paz, não precisa chamar a Fernanda. E aí o Bin disse, não, o Davi falou, sou uma pessoa verdadeira, se eu tiver mentindo, eu espero que o Brasil me tire daqui. Se quiser, a gente chama todo mundo e tira a dúvida, disse o Davi. E o Bin, não, ainda tá de boa. Não tá de boa, que é isso, não precisa. Aí o Bin deu um abraço no Davi e a Isa também não quis brigar com ninguém, a história acabou. Só que como o Davi não conseguiu botar os dois frente a frente pra colocar a história limpa, ele reclamou. E ele, olha, eu tenho informação de jogo, eu tô aqui pra jogar. A gente tem que ser jogador aqui e lá fora. Daí o Bin vai pro quarto e comenta a conversa. Ele disse, eu quero deixar o Brasil decidir, não quero apontar nada e não vou arrumar confusão.
Aí ele falou, olha, eu falei pro Davi que não vou desejar mal nenhum pra ele lá fora, eu queria pedir desculpas pro Matheus, mas eu sou acanhado, preferi ficar na minha pra não parecer ser falso com isso. E aí o Bin ainda falou, olha, que vença o melhor, o Brasil vai escolher, o vencedor é isso, lá no quarto tava só a Isabelle e tal, e aí o Bin falou também, que ele não gosta de chamar ninguém pra conversar depois do Sincerão, porque ele tá muito nervoso, e aí é um prato perfeito pra dar muita treta. Ele não tem esse estilo de vida lá fora, não tem esse tipo de briga, no máximo esperar passar. Olha um bagulho tão bobo que aconteceu, virou gigante, eu tenho vergonha de tudo aquilo que aconteceu. Daí o Bin conta o que o Davi repassou sobre a Fernanda esperar a avaliação do público sobre ele. Então ele conta isso pra Fernanda lá no quarto, a Fernanda fica sabendo. E aí a Fernanda fala, ele tá falando só da nossa conversa. Ele falou uma versão diferente do que a Lady contou. Ele quis chamar a Lani pra poder todo mundo conversar. Eu falei, não quero, o Brasil todo já viu. Falei no raio-x que se aconteceu alguma coisa, que vocês julguem da melhor forma. Só falei isso pra ele porque queria chamar todo mundo pra discutir. Eu falei, Davi, eu não sou essa pessoa. Falei que o Brasil julgue. Eu não vou ficar chamando ninguém pra ficar discutindo. Eu falei isso pra ele e ele tá usando isso. A própria Fernanda riu depois do Bin contar a conversa e a Pitel disse que não entendeu nada. De outro lado, o Davi tava conversando com a Isa e falou, tu acha que eu fiz certo? E a Isa, sim, isso foi muito importante, até pra mostrar que você não aceita esse tipo de coisa, até pra eles se desculparem também. No quarto, a Fernanda ainda dizia, que ele terminou de falar de mim? E o Bin, que não acha certo esse bagulho do raio-x, falou com a Isabelle que tinha comentado, ia me chamar pra falar isso. Foi até uma surpresa ele ter me chamado pra falar ali, mas enfim. E a Fernanda, esse garoto Davi é engraçado, né? Ele é muito profissional. A conversa era pra ser sobre a briga e ele tentou virar pra mim. E aí ela riu. E a Pitel, você tá no paredão, né? E a Fernanda botou bombinha, uma cabeça... Tipo, né, uma cabeça de negro, que é tipo uma bomba fortíssima de festa junina, no meio dos outros. Foi pra plantar uma semente. Já o Davi dizia, olha, não é todo mundo que faz isso não, duvido alguém chamar o adversário aqui pra conversar, pra pedir desculpa. Não é todo mundo que faz isso aqui não, eu reconheço isso em mim. Daí o Davi chama o Bin pra falar da Fernanda e o Bin diz que quem pediu desculpas, né, que pediu desculpa primeiro. Só que a Fernanda disse que o jogo do Davi nunca atrapalhou ela, então tá tudo bem. Bom, já nos gnomos, eles começaram a falar mal dos fadas, principalmente da Beatriz, tá? E falaram, inclusive, que o público passa pano pras coisas que ela faz na casa. A Fernanda falou, o pessoal passa pano pra Bia, Bin. O Bin, os amigos dela, e a Pitel, não, o público. E o Bin, você precisa ver quando teve o que aconteceu com a Ivete. E a Pitel, quando gostam de você, tudo que você faz é engraçado. Nada passa do ponto. Eles continuaram falando dos fadas e falando sobre as provocações da Bia, né? E o Bin disse assim, eu já vi gente derrubando artista em show e as pessoas procuram um perfil nas redes sociais pra ir atrás da pessoa que fez isso. E a Fernanda, aqui desde o primeiro dia, ela vive numa emoção à flor da pele. Ela deu esculacho em cima do Lucas no primeiro Sincerão, de que dançaria em cima do Belo e etc. Qualquer coisa de excesso ela faz, as pessoas entendem que é ela. E aí a Giovana disse, coisa que ela já avisou que ela é assim desde o começo. E a Pitel, desde o primeiro dia, ela é assim. Bom, já a Bia disse que se voltar do paredão, pensa em fazer uma roupa de casca de laranja e pular na piscina. Não vou comentar. Eu queria uma coisa mais desafiadora. Tá muito simples, vou fazer 2 promessas. A roupa de casca de laranja e... Não faz nada, só comemora, diz Obrigada Brasil do Brasil, tá ótimo pra mim já. Aí a Fernanda acha que a Bia não vai sair porque o público comprou a personagem dela, tá? Então ela não vai sair, tá entre eu e a Giovana. Só se o Brasil Lindão quiser ver uma mexida no jogo. Mas eles não querem, não. Infelizmente vai ser eu ou a Giovana. Se fosse a Cunhã, talvez a gente tivesse mais chances, tá? A Pitel e a Fernanda, ainda ali no quarto, criticaram a maneira dos fadas de fazer VT no ao vivo, tá? E a Pitel disse assim, por que vocês acham que eles começam a contar histórias tristes no ao vivo? E a Fernanda, eles entendem que precisam aparecer mais no ao vivo, ainda mais porque é o momento que não tem recorte, é no ao vivo. E a Pitel, é muito complicado, ninguém tá vivendo isso, é só o que eu tô sentindo. Bom, e aí teve uma polêmica daquelas, tá? Por quê? Porque essa conversa não foi transmitida nas câmeras principais. E isso a gente ficou sabendo só porque teve uma conversa e um conversê lá depois, tá? O Davi falou com a Isa sobre a Fernanda ter contado que ele passou a mão na bunda dela na primeira semana de programa. Essa história já tinha vindo à tona antes.
tá? Essa história já tinha aparecido na internet, essa história já tinha sido repercutida por aí. E aí o Davi disse assim, ó, se chegou ao caso de tipo assim, eu te abracei e peguei no seu bumbum sem querer, foi uma coisa que foi sem intenção. Eu sou casado, eu posso abraçar as meninas, pegar no bumbum ou alguma coisa do tipo, mas sem querer. Não é nada de pegar por dizer assim, eu vou pegar, entendeu? Às vezes a mão passa, escorrega, acontece. Mas eu falei, enfim, Fernanda, sobre esse assunto pra mim morreu, porque eu nem lembro que eu fiz isso. Tipo assim, foi um assunto que nem rendeu. Se fosse um assunto muito sério, teria rendido. E a Isabelle sim. E ele, mas enfim, ela trouxe esse assunto, essa situação aí pra querer. Vou me posicionar referente a isso que ele já fez comigo. Aí eu falei, você veio falar isso comigo depois de 80 dias de programa? Vale lembrar que a Fernanda já tinha falado sobre esse assunto pela casa antes, tá? O maior babado. E você, o que acha dessa história toda? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber, tá? Eu vou estar de olho, vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei. Hoje tem festa, vou estar de olho. E eu volto amanhã, 8h30 da manhã, com os detalhes da festa, ao vivo, meio-dia e 8h30 da manhã. Te espero. Super beijo. Tchau, tchau.